Bom, olá, vamos continuar nosso curso de Quântica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a barreira de potencial. Nos vídeos passados a gente viu partícula livre, barreira, degrau de potencial. E agora chegou a hora da barreira de potencial, que também é um caso bem interessante. Então, o que seria a barreira de potencial? A gente incide, tem uma partícula que a gente vai incidir nessa direção aqui, pode ser um elétron, que você achar melhor. Podemos descrever como uma função de onda. Temos este potencial associado ao meio, é uma barreira, onde na posição A começa ele e na posição A mais D ocorre seu término. Logo, a largura dessa barreira de potencial é D. Podemos dividir em três regiões, né? A região 1 que é antes da barreira de potencial, a região 2 que é dentro da barreira de potencial e na região 3 que é depois da barreira de potencial. A gente vai pensar que essa energia potencial é menor que a energia da partícula, é maior que a energia da partícula. Isso quer dizer que na física clássica não teria como a partícula atravessar ela, né? Mas como a gente viu já no vídeo de degrau de potencial, a gente viu que apesar do índice de reflexão na barreira aqui era 1, certo? Ou seja, toda a partícula voltava, o que era esperado. Porém, quando era assim, né, a gente conseguia detectar a partícula aqui dentro do degrau, que era algo que não era possível na física clássica, né? E agora é possível devido ao comportamento ondulatório, certo? Se a gente pensar que é uma onda, realmente tudo isso aqui faz todo sentido, beleza? Mas como partícula não faz. Então a gente vai analisar. Bom, se no degrau foi possível encontrar a partícula aqui, no degrau, né, encontrar a partícula dentro do degrau, será que é possível na barreira também encontrar a partícula aqui dentro? Ou encontrar a partícula depois do degrau? Como se a nossa partícula tivesse atravessado esse degrau? É isso que a gente vai ver. Beleza? Então a gente vai separar nossa função de onda em três regiões. A região 1, que é quando x menor que a região 2, que é entre esse intervalo aqui, e a região 3. Essas equações são as soluções da equação de Schrödinger para partícula livre, né? Porque para cada região eu posso pensar que é uma partícula livre, né? Certo? Então, beleza. No qual, esses números de ondas aqui, a gente sabe que é 2m, e menos u, h cortado ao quadrado, raiz. Como na região 1 e na região 2 u é igual a zero, e a energia potencial associada a gente está pensando que é conservativa, certo? É uma energia potencial conservativa. Logo, isso vai implicar que o número de onda 1 tem que ser igual ao número de onda 3. Ou seja, os números de ondas na região 1 e na região 2, 3, de 1 e 3 são iguais. E a gente vai chamar de casinho. Na região 2, a gente sabe que tem uma energia potencial que é maior que a energia da partícula, certo? Então, esse cara aqui, E menos U, vai dar um número negativo, porque E é menor que U. Então, para consertar isso, eu vou multiplicar por menos 1 e multiplicar por menos 1 aqui dentro. Eu não altero o resultado, né? Mas o primeiro menos 1 vai alterar aqui a ordem dessa diferença, né? Vai ficar U menos E. Vai ficar U menos E aqui, né? U menos E, com esse primeiro menos 1. E esse outro menos 1 vai ser uma raiz de menos 1, que é igual a J, né? Então vai cair um J para fora. Igual a gente fez no outro lá, nos outros casos, quando a energia é menor. Então, ficou esse cara aqui. Então, nosso K2 é um J vezes esse cara aqui. Eu vou chamar todo esse cara aqui de um alfa. J alfa. E eu vou substituir o K2 por J alfa aqui e o K2 por J alfa aqui, né? Legal?
Então aqui vai ficar αx menos αx. E lembrando que como a nossa partícula está incidindo aqui, pode ter uma partícula que vai ser refletida e vai ter uma partícula que vai ser transmitida, se isso acontecer, né? Mas não tem nenhuma partícula incidindo por essa direção aqui, certo? Portanto, a nossa onda associada com a partícula indo para a esquerda, na região 3, tem que ser zero. Certo? A gente vai fazer isso para facilitar nossas contas. A gente poderia falar que opa, tem uma partícula vindo ali, mas não é o nosso caso, a gente não quer analisar isso. Então esse cara aqui a gente vai tirar. Então perceba que a gente tem essas três equações. Agora a gente precisa analisar as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? As mesmas de sempre. A minha função de onda tem que ser contínua nas descontinuações, né? Ou seja, nessa posição e nessa posição. E as derivadas primeiras também tem que ser contínuas. Então, eu igualo a função de onda 1 aplicada em A com a função de onda 2 aplicada em A e as suas derivadas também. E a mesma coisa, eu aplico a função de onda 2 com a função de onda 3 em A mais D e as suas derivadas também. Ou seja, nesse ponto e nesse ponto. O que me dá essas seguintes equações. Essa equação, essa equação, essa equação e essa equação, que eu chamei de 1, 2, 3 e 4. Então perceba que a gente tem a gente tem 4 equações e 5 incógnitas, certo? Que são A1, A2, B1, B2 e C1. Então eu posso escrever cada uma dessas constantes como uma única constante, certo? Ok? Eu tenho 1 grau de liberdade aqui nesse sistema. Então eu posso, por exemplo, então o nosso objetivo aqui vai ser escrever A1, A2, B1 e B2 com uma função de C1. Ok? Esse vai ser o nosso objetivo agora, a partir de agora. Então eu vou pegar a equação 3, multiplicar por alfa, que é essa equação aqui. Pegar a equação 4, que é essa equação aqui. E somar as duas. Quando eu somar as duas, esses termos vão morrer. Vai ficar isso aqui, né? E eu consigo isolar B1. E a gente já conseguiu o nosso primeiro objetivo. A gente escreveu B1 com uma função de C1. Ok? Bacana. Tá aqui como eu fiz, tá? E a mesma coisa, agora eu vou subtrair as duas. Quando eu subtrair as duas, esses dois vão morrer. Vai ficar 2 vezes esse cara, mais esse menos esse, que deu aqui. E eu consigo isolar B2. Então, isolamos B2, subtraindo as duas equações. Bacana. Então, a gente tem, conseguimos B1 e B2 com uma função de C1. Falta A1 e A2. Como que a gente vai fazer isso? Ora, a gente vai substituir B1 e B2, que a gente encontrou, na equação... nessas duas equações aqui, ó. Nessas duas equações aqui, ó. Certo? Mas antes disso, vamos brincar um pouco com a função de onda 2. Ó, a gente vai substituir B1 e B2 na equação, na função de onda 2. Só pra gente deixar ela mais bonitinha, mais elegante. Então nós temos a função de onda 2 esse cara. Vamos substituir tanto B1 aqui quanto B2. Beleza? A gente vai botar esse termo e esse termos em evidência porque tem nos dois, né? Porque tem nos dois. Esses aqui, exatamente, tem nos dois, tá bom. E fica esse cara que já está em evidência vezes a soma desses dois termos. Lembrando que alfa mais jk eu posso passar para a forma polar, que é o módulo vezes E na J tangente, arco tangente de K sobre alfa, porque um número imaginário, um número complexo na forma de Euler, né, é módulo vezes E na J φ, onde esse φ é o argumento desse número complexo, né, que é o ângulo formado, aqui é o eixo imaginário, aqui é o eixo real, esse aqui é o ângulo φ, né, que é arco tangente da parte imaginária pela parte real. Então,
tanto esse aqui quanto esse aqui. O módulo é o mesmo, só muda aqui o ângulo fica invertido, obviamente, porque um é o conjugado do outro. Então eu vou substituir esse cara e esse cara por aquilo que a gente encontrou. Portanto, eu posso colocar um módulo em evidência, porque é o mesmo. E vai aparecer aqui, em ambos, esse cara aqui vai aparecer um E na J arco tangente de não sei o que, e esse aqui vai aparecer um E na arco tangente, menos J arco tangente de K sobre alfa, né? E aqui que eles apareceram. Eu já, quando tem duas exponenciais, eu posso, multiplicando, eu somo os expoentes, né? Por isso que apareceu aqui e aqui. E esse número aqui é exatamente o complexo conjugado desse aqui, né? E um número mais o seu conjugado, certo? Isso aqui dá duas vezes a parte real, certo? Portanto, vai aparecer um 2 aqui na frente, que vai cortar com esse 2. Vai ficar só a parte real. Ah, sim. Só que tem essa parte real aqui. Então esquece isso que eu falei. Mas isso aqui vale, tá? Mas não é isso que eu fiz. Me confundi. Não foi isso que eu fiz, não. É parecido, tá? É parecido. O que eu fiz? Eu sei que esse cara aqui é exatamente o inverso desse aqui, né? E a gente sabe que cosseno hiperbólico de x é o que? E na x mais e na menos x sobre 2. Ok? Então eu coloco esse 2 aqui dentro, né? Vai ficar 1 sobre 2. E aqui vai ficar e na x mais e na menos x. Então tudo isso aqui é exatamente cosseno hiperbólico de todo esse cara aqui. Ok? Portanto, eu substituí por um cosseno hiperbólico. E essa aqui é a nossa função de onda 2. Eu deixei numa forma mais elegante. Ok? Mais elegante. Enfim, agora a gente vai realmente... Feito isso, a gente vai substituir B1 e B2 nas equações 1 e 2 que a gente definiu. Então aqui, ó. Substituir. Substituindo, eu consigo colocar esses termos em evidência. E aqui eu vou chamar essa equação de 5 daí. E essa equação de 6. O que é a equação 5? A equação 5 nada mais é que a equação 1 substituindo B1 e B2 pelos termos que a gente encontrou. E a equação 6 é nada mais que a equação 2 substituindo B1 e B2 pelos termos que a gente encontrou. Eu vou multiplicar a equação 5 por JK. Essa equação por JK. Então tá aqui. E eu vou pegar a equação 6 também. A gente vai fazer a mesma coisa agora. Aqui tá a equação 6. Então aqui a equação... Esse primeiro aqui é a equação 5 multiplicado por JK. Opa, perdi aqui. Ai meu Deus. Aqui. Esse primeiro aqui é a equação 5 multiplicado por JK. E esse segundo aqui é a equação 6. Então a gente vai somar essas duas equações, certo? Quando eu somar, vai matar esses dois. Vai ficar a soma desses dois termos. Mais duas vezes esse termo aqui, né? Eu coloco em evidência o que eu posso colocar. E começo a brincar com esses termos aqui dentro. O que esses termos aqui dentro significam? Ora, faço um MC, né? No momento que eu faço isso, aparece um alfa multiplicando aqui. Certo? E o alfa que estava aqui vai dividir todo mundo, né? O alfa que estava aqui vai dividir todo mundo. Ok. Eu faço a distributiva. Coloco os termos em evidência que tem k ao quadrado menos alfa ao quadrado. E os termos que tem 2jk alfa. E novamente, eu olho para esse cara aqui e eu lembro que e na x menos e na menos x sobre 2 é igual a seno hiperbólico de x. Então posso substituir tudo isso aqui por duas vezes o seno hiperbólico de x, né? E esse cara aqui eu posso substituir por duas vezes o cosseno hiperbólico de x.
certo? Onde x é alfa d, né? Então eu fiz isso, apareceu um 2, vai aparecer um 2 aqui na frente, né? Mas esse 2 vai cortar com esse 2 e vai ficar só esse cara aqui. Entendeu? Nos dois lados tem I na JK, né? Aqui e aqui, eu corto e isolo o A1 finalmente. Ou seja, eu passo todo esse termo dividindo para cá. Portanto, o meu A1 é todo esse termo mosaiado aqui, ó. Certo? Esse termo aqui. Até que é bonito, né? É meio feio, mas é bonito ao mesmo tempo. E agora a gente vai subtrair as duas equações. Subtraindo, esse termo mata com esse termo. Ok? Então vai ficar... Aqui vai ficar menos agora. Eu coloco o termo que dá pra eu colocar em evidência. Vou ficar com esses caras aqui dentro. E começa a brincar com quem tá aqui dentro. Quando eu fazer... Eu posso fazer novamente NMC. Vai ficar um alfa aqui. Um alfa aqui. E o alfa aparece multiplicando esses dois termos aqui, né? E daí eu faço a distributiva e coloco... Vai só sobrar isso aqui, ó. K quadrado mais alfa quadrado sobre alfa e na alfa d menos e na menos alfa d. Onde tudo isso aqui, novamente, é 2 vezes seno hiperbólico de alfa d. Esse 2 eu passo pra frente e corto com esse 2, né? Daí, isolando o A2, né? Eu subtenho que o meu A2 é esse cara aqui. Beleza? Ficou feio e bonito ao mesmo tempo, né? Podemos dizer. Então, a gente vai substituir agora o A1 e o A2, esse cara e esse cara, na função de onda 1. Substituindo, eu vou obter eu coloco os termos em evidência que tem nos dois, né? Vou ficar com esse e esse. Esses dois somas. E daí, o que eu fiz aqui pra baixo? sim, daqui pra baixo eu percebi, eu multipliquei esse primeiro termo aqui por E na J menos JK vezes E na JK. Por que eu fiz isso? Porque esse produto dá 1, né? E não altera a resposta, né? Não altera, porque 1 vezes alguma coisa é a própria alguma coisa. Mas por que eu fiz isso? Porque daí eu posso colocar E na JK em evidência. Porque E na JK também tem nesse termo aqui, ó. Então eu coloco evidência, que vai ficar E na JK D mais A. E aqui vai continuar tendo o termo negativo. E por isso aqui ficou E na JK x menos A. Porque eu juntei esse exponencial com esse exponencial. E aqui vai sumir esse 2, né? Porque eu coloquei em evidência. Então eu vou juntar esse cara com esse. E daí fica bonito até, por causa que esse cara aqui é o conjugado desse cara aqui, né? Então eu deixei dessa maneira para ficar mais bonito. Então essa aqui é uma equação mais elegante também. Mais elegante. Então, resumindo. Vamos acabar esse vídeo daqui a pouco já. Daí no próximo eu continuo para não ficar muito longo. Aqui era só para a gente conseguir chegar em equações que representam esse nosso problema, né? Que ficaram essas três. Quando x é menor que a, ou seja, antes da barreira, nossa função de onda é esse cara aqui, ó. Certo? Esse primeiro. Eu brinquei mais um pouco com essa equação de cima aqui, ó. O que eu fiz dessa equação aqui para baixo? Eu separei a parte real da parte imaginária. Eu deixei todo mundo que é real aqui e todo mundo que é imaginário aqui. Se você quiser, você pode até distribuir aqui e você vai achar mais senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Mas eu achei que ia ficar muito poluído. Então eu deixei assim mesmo. Ok? Essa aqui é a equação para x menor que a. Quando x é maior que a e antes de a mais d, ou seja, dentro da barreira,
a nossa equação é essa aqui, né? Certo? Essa aqui é aquela mesma que a gente encontrou antes. E quando x é depois da barreira, é aquela equação, é a equação de onda 3, né? Realmente aquela original mesmo, não precisamos mexer nela. Então eu escrevi a minha função de onda em termos de uma única constante. Certo? Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo e a gente vai usar no próximo vídeo, que vai ser a continuação desse. No próximo vídeo a gente vai tentar perceber o tunelamento, que é um negócio de extrema importância hoje na física, para desenvolvimento de dispositivos e é algo que é importantíssimo realmente, tá? Mas como já ficou muito longo, eu só cheguei nas equações mesmo. E daí no próximo vídeo, como eu disse, a gente conclui essa matéria. Essa parte de barreira de potencial. Beleza? Então, espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários.